Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, invadiram uma área da Suzano, empresa fabricante de papel e celulose, no município de Aracruz, no Espírito Santo. Portanto, não é notícia repetida, embora seja mais um episódio de uma série. Cerca de 200 famílias do grupo participam da ocupação em 2 pontos do terreno. Invasão, na verdade, né? A repórter Daniela Malman traz os detalhes para a gente. Boa noite, Daniela. Ei, Felipe, boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no Arena nessa noite de segunda-feira. Exatamente, Felipe, essa invasão aconteceu nessa madrugada, então, como você bem disse, cerca de 200 famílias do MST que ocuparam uma área ali da empresa da Suzano, mas, segundo o MST, essa área ocupada, na verdade, pertence ao governo do estado e a empresa Suzano estaria utilizando a área por anos, né? Segundo informações, inclusive, do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, a Suzano usaria essa área do governo do estado há pelo menos 3 décadas, né, em 5 cidades do estado, o que totalizaria 11 mil hectares. O que o MST está reivindicando, então? Que essa área seja dedicada agora para a reforma agrária, então para o cultivo, para a plantação de alimentos saudáveis e também seria utilizada para o assentamento de mais de 1.000 famílias. A CNN, né, a produção, teve acesso também a uma nota publicada tanto pela empresa Suzano como também pela Federação das Indústrias do Espírito Santo, que entraram já com um pedido de reintegração de posse dessa área. E é importante a gente lembrar, né, Felipe, que no início do mês de março, ou seja, pouco mais de um mês, 3 fazendas da Suzano, que tinha monocultivo ali de eucalipto, também foram invadidas pelo MST e tiveram a reintegração de posse. Então agora a gente aguarda os próximos capítulos de mais essa invasão do MST envolvendo a Suzano, mas agora no Espírito Santo. Muito obrigado, Daniela, pelas informações. Raquel, tem mais apuração a respeito? Felipe, estamos tentando entender o que está acontecendo, porque você teve aquelas primeiras invasões do MST nas terras da Suzano, no sul da Bahia. A empresa entrou com os pedidos de reintegração de posse, conseguiu, ganhou todos na justiça, eram áreas produtivas. O governo chama, depois que, né, tem uma fala muito forte do Walter, presidente da Suzano, inclusive para nós aqui no Arena, dizendo que não ia negociar com a faca no pescoço, que só negociaria depois que eles saíssem. Depois que eles saem, inicia uma mesa de negociação e, em determinado momento, alguma coisa trava. Eles fazem uma primeira reunião, acho que chegou a ter um segundo encontro e tem um embate ali na falta de recursos do INCRA. O INCRA não tem recursos para viabilizar um acordo antigo que o MST estava pedindo que fosse viabilizado, que o INCRA comprasse as terras da Suzano no sul da Bahia e repassasse para o movimento. E vem agora essa notícia dessa nova invasão no Espírito Santo. O MST está alegando que é uma área que estava sendo grilada pela Suzano. É uma versão, obviamente, que a Suzano nega. Acho muito complicado, uma empresa grande, internacional, com negócios no mundo inteiro. Mas, enfim, vamos entender melhor. A Suzano já entrou com o pedido de retomada da posse. Provavelmente vai ganhar. Agora deve estar relacionado com esse entrave nas negociações. Então, você vê que tem uma dificuldade do governo Lula de estabelecer essa política de desapropriações, tem uma dificuldade do governo Lula de condenar essas invasões que precisam ser condenadas e uma dificuldade de diálogo também do próprio MST com o governo Lula. Você vê o MST o tempo todo se chocando com o governo para tentar conseguir mais concessões do governo. Tem alguma coisa nessa história que ainda não está fechando. Hélio, eu estou me sentindo aqui no Dia da Marmota, né? Daquele filme Feitiço do Tempo com o Bill Murray, que eu adoro, aliás, um filme extraordinário, que ele fica preso no mesmo dia, repetindo aquela notícia numa cidadezinha do interior. Então, parece que todo dia tem uma invasão do MST, fica parecendo que é a mesma, mas não é. É uma invasão nova, né? Já teve na Bahia, já teve em Alagoas, teve aqui em São Paulo, agora no Espírito Santo. Onde é que isso vai parar? Lembrando que a gente comentou em programa anterior, aqui nessa série de Dia da Marmota, que o Lula levou na comitiva para a China o João Pedro Stedley, o líder do MST, prestigiando alguém que estava dizendo
e Janaína chamou muita atenção para isso, que ia continuar invadindo terras como se isso fosse um método legítimo de protesto. É muito triste, Felipe, ver o Brasil sendo tomado pela criminalidade sistemática do MST invadindo propriedades de terra sem parar. Como você falou, não é o mesmo dia como é no filme O Dia da Marmota, são dias diferentes, todo dia uma novidade. Agora tem esse abril vermelho e estão implementando essa estratégia. Veja, é invasão de propriedade, é invasão de empresas, a Suzano, né, claramente com argumento mentiroso de grilagem. Claro que não tem nada de grilagem da Aracruz, da Suzano e tal, nada disso, não existe esse troço, isso aí é inventado. E também invasão do INCRA, né? A gente já falou aqui que o MST está exigindo nomeações, que o governo nomeie gente do MST para o INCRA, porque é o INCRA que determina se uma propriedade é produtiva ou não para liberar para eles. Então, eles estão querendo, ou pelo bem, que já seria algo muito ruim, que seria nomeações para atender o MST no INCRA, ou pelo mal, invadindo o INCRA para forçar esse tipo de coisa. É absolutamente embasbacante para mim que a sociedade ainda não esteja absolutamente chocada para combater isso dia e noite. Ok, temos a CPI que deve estar começando sobre o assunto, vamos ver o que vai acontecer. Ok, a Justiça está reintegrando posse, perfeito, mas, sinceramente, na sociedade, eu acho que, não sei se as pessoas estão chocadas com essas invasões sistemáticas, talvez porque ainda não seja na propriedade delas. Então, Felipe, isso aí não vai acabar bem, é inclusive perigoso, né? As propriedades hoje de terra têm mais gente com armas para se defender e elas têm direito de proteger a sua vida e a sua propriedade contra invasões agressivas ou usar força proporcional no momento de uma invasão. Então, Felipe, isso não vai acabar bem. Enquanto isso, o presidente Lula e o governo prestigiam o criminoso mor, que é esse Stedley, que dá ordens e tal, mas, como eu já falei aqui, como não existe CNPJ nesse MST, ninguém vai atrás, né, do cara que está mandando, está dando as ordens, está orientando, que está usando algum tipo de financiamento que vem não sei de onde, mas isso tem que ser investigado e tem que ser punido rápido, antes que o MST coloque o Brasil em chamas. Janaína, vão ser 4 anos assim? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que vai assustar. Se ficar só assim, menos ruim. Porque, a meu sentir, a coisa vai piorar muito. Antes eu pensei assim, não, levou Stedley para prestigiar, aquilo tudo que a gente já conversou. Mas e se for coisa pior? Porque eles assinaram lá uma série de acordos e alguns têm a ver com terra, têm a ver com a Amazônia. Agora, um dos ministros, hoje mesmo, já começou a falar que está avaliando se o Brasil vai entrar na tal Rota da Seda, que pode endividar a gente com relação ao governo chinês. E se Stedley não foi só para passear? E se isso tudo aí foi discutido? Eu não consigo ver que haja aí uma falta de comunicação entre MST e o governo, que o INCRA foi invadido. Para mim é tudo combinado, faz parte. Faz parte. E agora com essas viagens, com essa aproximação do presidente com China, com Rússia, falas reiteradas contra os Estados Unidos, eu não vejo como algo isolado, algo pontual. Se é combinado, assim, com qual intuito combinar uma coisa que pega mal para o governo? Com a Rota da Seda, assim, no comunicado porque, não assim, tem nada pode sobre ser, isso no pode comunicado ser da que eles visita do estejam, Lula. eles podem dizer que está tendo uma pressão para conseguir recursos, para fazer mais assentamentos, entendeu? Pode ser alguma outra coisa, porque, assim, é tão surreal que o presidente leve o cidadão, que o cidadão anuncie, dê certeza que vai acontecer, que no dia seguinte já esteja acontecendo. E essas falas reiteradas do presidente numa aproximação com uma parte do mundo, e que já vem, inclusive, ensejando protestos.
Em Portugal já estão organizando protestos contra o presidente da República do Brasil por força desses apoios. Então, assim, não penso que eles estejam fazendo tudo isso aí, que isso aí seja tudo coincidência. Para mim, faz parte de um plano. Faz parte de um plano, porque não é possível. O homem anunciou, foi para a China, referendou, voltou, acontece uma invasão, acontecerão outras que ele anunciou. E uma aproximação de um bloco no mundo com uma velocidade que eu confesso, até mesmo eu, que não votei no presidente, que fiz campanha contra, eu estou, assim, impactada com a velocidade. Posso comentar brevemente? Rapidinho, Joel, também, não vejo nenhuma relação, nenhuma evidência de relação entre a visita do Lula à China e as invasões do MST. Sim, o Stedley foi como uma coisa absolutamente sem sentido, era um trem da alegria essa viagem. Acho que não é surpresa a relação do governo do PT com o MST, é isso, né? A gente já sabia que era isso. Eles têm essa ligação quase que umbilical. Existe sim uma fricção entre o governo e o MST. O MST faz movimentos para cobrar o governo, para conseguir mais concessões. Tem uma coisa mal resolvida na negociação por poder dentro do INCRA, na negociação com o governo sobre o próprio episódio da Suzano. Com a chegada do governo Lula ao poder, o MST vê uma perspectiva maior de poder. Então, ele vai seguidamente pressionando o governo. Um governo de direita, ele não tinha qualquer espaço para isso. E a gente consegue enxergar isso muito bem também nos estados. Nos estados onde os governos são mais lenientes, são mais ligados à esquerda, as invasões são muito mais recorrentes, como, por exemplo, na Bahia. Em estados que fazem uma repressão mais forte, que colocam a lei de uma forma mais forte, isso acontece muito menos. São Paulo, por exemplo, é um caso de onde eles tentam, você sempre tem ali uma ação mais efetiva. Minas Gerais é outro caso. Então, temos um debate aí. Agora, o debate sobre a questão chinesa, que é um outro debate também muito grave, que eu não sei se vai dar tempo de a gente fazer isso outro no programa, é uma outra questão. Inclusive, na declaração entre Brasil e China, um dos pontos positivos é que não tenha tido, apesar de todas as barbaridades que o Lula falou sobre a Ucrânia, uma adesão do Brasil à Rota da Seda, que realmente pode, é um dinheiro ali complicado, que você tem uma série de condicionantes, enfim. Eu não vejo evidências de relação direta entre uma coisa e outra. Joel. Esse era o ponto que eu ia trazer aqui. Primeiro sobre a China, mas que eu não acho que a China tenha diretamente a ver com absolutamente nada dessa coisa do MST. Mas a China, quem queria aproximação rápida mesmo do Brasil com a China, saiu decepcionado daí, porque havia uma possibilidade, alguns torciam para o Brasil assinar a entrada na nova Rota da Seda. Isso não foi feito. Ficaram com acordos, onde há áreas comuns ali de sinergia. Então, essa caminhada rápida do Brasil para a China, pelo menos, do ponto de vista de quem queria ela simplesmente não aconteceu, né? E aqui no Brasil, o que a gente tem é algo que é plenamente explicável pelas relações de força que estão dadas aqui no Brasil. O MST queria e quer mais espaço, quer mais concessões. Ele sabe que com esse governo ele tem muito mais chance de conseguir do que com governos anteriores. Ele sabe também que não vai ser dado de mão beijada. Ele vai ter que conquistar isso. Ele testou as águas, testou fazendo algumas invasões. Qual é o resultado? Só ganhos. Sentou na mesa para negociar, conseguiu nomeação de alguns cargos, o governo sentou com eles para conversar sobre a resolução de vários assentamentos, houve promessas de acelerar essas coisas, conseguiu uma viagem de prestígio junto do presidente para a China, inclusive para sentar com ele e com outras figuras do governo para negociar mais. Sentiram que... E quais os custos? Custo zero. Custo zero porque ninguém foi preso, nada aconteceu. Eles entraram ali, fizeram o que quiseram e depois saíram para negociar. Dado que o custo foi tão baixo e que está tendo ganhos, vão fazer mais. O governo ele ficou numa situação muito ruim, porque
Bom, ainda bem que ele não concedeu tudo, né? Não abriu os cofres do MST, daí eles nem precisariam mais invadir, porque teriam mas tudo, ele se coloca nessa situação, tudo que eles querem. Então, é isso que eu vou falar, é isso que eu vou falar. Mas é isso que eu vou falar. Ele se coloca nessa situação quase de refém. Estou concordando com você. Mas é justamente isso que eu vou colocar. Então, o governo, ao mesmo tempo, ele nem abriu tudo, ainda bem, né? Não abriu tudo, mas se tivesse aberto tudo, talvez o MST até nem visse mais sentido nisso. Só que ele também não teve uma resposta decisiva de dizer, peraí, protesto, sim, mas dentro da lei. Invasão de terra, a gente está vendo essas da Suzano, hoje também teve uma terra da Embrapa, né, usada para pesquisa em Pernambuco. Foi invadida, e o Embrapa já está dizendo, olha, está tendo sim dano, sim. Então, o governo, ao mesmo tempo, ele ficou no meio do caminho, sabe? Ele nem concedeu tudo e ele nem foi taxativo de dizer a lei e a ordem será cumprida sem nenhuma tolerância. Não fez isso. Então, o MST sentiu que, tá bom, se eu exigir, se eu pegar mais do que o governo está dando, eu consigo alguma coisa. Não vou parar. É como a Rússia na Ucrânia, tá? Invadiu. Vamos ver o que eu consigo aqui. Se deixarem, vai pegar mais. Janaína, quer comentar? Não, eu só acho que não dá para desconectar, né, todos esses eventos de maneira tão clara. Eu prefiro observar em conjunto. Eu efetivamente entendo que a velocidade está muito grande, né? Esses avanços, no mau sentido, na minha percepção, eles estão acontecendo de maneira muito rápida. Mas vou seguir observando.